Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu quero continuar falando, na verdade, né, dos assuntos que eu trouxe aqui no canal. Caso vocês não tenham visto os últimos vídeos, vão ser bem válidos para o que eu vou continuar falando, que é sobre a gente, além de saber ficar sozinho, não se abandonar. E muito quando a gente fala da questão da gente se abandonar, é a gente às vezes se colocar muito no lugar do outro, ou na vida do outro, e esquecer um pouco da gente, ou esquecer completamente da gente. E aí vem as comparações, os julgamentos, porque você não tá vivendo a sua vida, você tá vivendo a realidade do outro. E às vezes esse abandonar, ele também acontece dentro dos relacionamentos, como eu já trouxe aqui no canal, que você vai abrindo mão de algumas coisas que você tinha como premissa, você vai abrindo mão de quem você é, você vai deixando de ser, às vezes, ou fazer coisas que você gostava, porque relacionamento é uma coisa paralela. E às vezes a gente também tem que dar, né? Tem perdas e ganhos nesse processo para viver uma vida em conjunto, mas até que ponto, né? Até que preço você está disposto a pagar, a alterar sua identidade, vamos dizer assim, ou seus desejos, ou suas vontades por exemplo, eu trouxe aqui no canal várias vezes o filme Rezar, Comer, Rezar e Amar, né? Que a Julia Roberts, ela tem uma vontade, o marido dela na época tinha outra vontade, e eles falam: eu não quero mais permanecer casados, porque os dois tinham vontades diferentes durante a vida, mas quando eles se casaram, quando as pessoas se casam, elas não têm a pretensão de se separar, né? Mas existem caminhos e caminhos. Mas naquele momento ela percebeu que se ela continuasse naquilo, ela estaria abandonando o sonho dela, assim como o esposo dela também estaria abandonando as vontades dele. E tudo isso também fala muito sobre as pressões que a gente coloca na gente, né? As pressões de ter que continuar no relacionamento, as pressões do julgamento, as pressões do mundo, da sociedade, o que é considerado certo, né? O julgamento dos outros por estar tomando escolhas a partir de uma visão sua, é um desejo seu, então ninguém ter nada a ver com isso. Mas essas questões sobre pressão são muito importantes. E eu trouxe aqui no canal, né, um exemplo da Alissa Liu, né, que é a apaixonadora norte-americana, né, com ascendência chinesa, que ela permaneceu afastada por um tempo, né, das Olimpíadas, da patinação, e ela voltou. E ela voltou com outra mentalidade. E um dos shows dela, ela fala: eu não tô aqui sob pressão, eu tô aqui pra fazer minha arte, eu estou calma porque eu não me importo com os resultados. E vai lá, ela vai, e é terceiro lugar, primeiro lugar, seguidas vezes, né, ouro. Então, ela tava ali se divertindo, ela não tava se importando com os resultados. E às vezes isso acontece muito no mundo dos estudos, dos concursos, dos vestibulares. Então, por um momento, a gente poderia esquecer que a gente está sob pressão, que a gente está fazendo uma prova ou buscando algo, e fazer aquilo por prazer, se divertindo, e tirar um pouco dessa pressão. E nos relacionamentos, às vezes a gente coloca pressões porque a gente se compara, ou que a sociedade tem momentos certos para você cumprir certas coisas, o momento de entrar na faculdade, o momento de sair da faculdade, de começar a trabalhar, de começar a casar ou ter filhos. E existe uma pressão, caso você não esteja seguindo o que a sociedade impõe, você meio que se considera um pouco fora da curva. Como é que você está vivendo? Todos estamos vivendo, cada um tem sua experiência, cada um tem seu tempo, cada um sabe o que passa, cada um sabe a sua realidade. E sendo socióloga, cada um tem uma disposição social, uma maneira de enxergar o mundo. Cada um tá vivendo o mundo
diante do que é possível ser feito. E essas questões de pressão, enfim, às vezes mais nos prejudicam, porque para algumas pessoas é muito difícil falar isso, né? Tipo, só de se divirta, mas para algumas pessoas aquilo é a única chance da vida delas de fazer aquilo. Ou não existe outra possibilidade, aquilo é a vida dela, sabe? É isso ou nada, né? Então, cada um tem que olhar para esse vídeo, ouvir, interpretar, né? Tendo bom senso, de que cada realidade é única, mas que existem maneiras da gente conseguir fazer com que nossa vida seja mais prazerosa, que a gente consiga, na medida do possível, né? Fazer com que aquele momento valha a pena. E que o momento de hoje vale a pena. Mesmo que seja muito difícil, que a gente tenha caminhadas a longo prazo, igual em concurso público, às vezes as pessoas conseguem passar em 3 meses, algumas pessoas ficam 6 anos estudando. Então, são realidades e realidades. Cada um sabe a sua. Tem pessoas que estudam para concurso, estão no hospital, já com acompanhante, que aquela é a condição que ela consegue. Ou estuda depois do trabalho. Outras pessoas estudam o dia inteiro, de forma integral. E cada um tá lutando, né? Mas que essa luta, ela não se torne tão penosa ao ponto de te adoecer. Então, o recado aqui, né, a reflexão é a gente conseguir enxergar a realidade da forma mais saudável possível. Tirar um pouco da pressão, sabe? Tira um pouco da pressão. Por um momento esqueça que você está estudando para o vestibular, que você está estudando para um curso, e aproveite o prazer do que você está fazendo. Porque isso vai fazer diferença ao longo prazo, de ser uma coisa sustentável. Então é muito importante que a gente consiga enxergar nessas realidades, nos artistas, nos nossos colegas. Às vezes um seu colega também está vivendo a mesma realidade, então às vezes estudar junto é uma boa forma do ambiente, moldar ali aquele comportamento e vocês conseguirem seguir juntos. Tem muita gente que se junta para estudar para concurso, enfim, que segue pessoas, vestibulares, vestibulandos de medicina, de outros cursos, mas sabendo que cada um tem sua realidade, cada um tem seu tempo, e que a gente consiga tirar um pouco dessa pressão, sabe, por um momento. E sobre relacionamento, essa questão de eu tenho que casar com essa idade, ou não estou no relacionamento agora, deveria estar, o que a sociedade coloca, né? Eu gosto de imaginar que, independente da fase que você esteja dentro de um relacionamento ou você esteja solteira, de você aproveitar esse momento. Sobretudo se você tem o privilégio de estar em casa e você pode ler livros, você pode escutar podcasts, você pode ver vídeos no YouTube, você pode se enriquecer. Porque isso vai ser muito importante, porque é muito mais interessante você encontrar uma pessoa e você tá ali completa, você tá ali bem, do que ao contrário, sabe? Então, claro que existem possibilidades e possibilidade de você crescer com a pessoa, mas olha como é importante isso, né? Porque mesmo dentro do relacionamento, você, para não se abandonar, como eu tava falando, é importante que vocês saibam qual a base que vocês estão firmes, quais são suas raízes, porque é aquilo, a gente não pensa que a gente vai casar para separar, mas isso pode acontecer, né? Então, que a gente tenha bases firmes, financeiras, saúde, dependência, né? Independência, essa dependência muitas vezes pode ser maléfica, né? Tem casos e casos de pessoas que eram meio que bancadas, né, pelo marido, e depois terminam e a pessoa não sabe para onde ir, e às vezes tem filhos, então é complicado. Então cada um tem que olhar um pouco para sua realidade. Mas o que eu quero trazer como mensagem é aquilo, gente. Caso você tenha terminado o relacionamento, que você saiba que
todo o amor que você conseguiu enxergar naquela pessoa, às vezes a gente não quer terminar. Ou às vezes a pessoa decide que não quer aquele caminho. Sempre acreditem que o amor que você viu na pessoa, ou aquilo que você viu potencial nela, também tem em você. Você, antes de tudo, é a base da onde vem o amor. Se você consegue enxergar o amor na outra pessoa, porque você é o amor. Se você consegue enxergar essa pessoa muito criativa, você tem potencial, porque você tem potencial, você é criativo. Então você consegue, por meio, vamos dizer assim, os códigos daquilo que faz muito sentido para você, também enxergar potencial naquilo que também às vezes você também quer conquistar. E às vezes a pessoa é um espelho. Então não é sobre competir, é sobre você conseguir enxergar potencial e crescer junto com a pessoa. Mas caso isso não aconteça, que você também entenda que aquilo também está dentro de você. O que você viu no outro também está dentro de você. Se você amou muito aquela pessoa e mesmo assim não deu certo, se você amou muito, isso é tudo seu. Esse amor é seu. Então você consegue amar um cachorro, você consegue amar seus pais, você consegue amar uma árvore. O amor é seu. Então outra pessoa vai chegar e você vai conseguir amar. Você também vai conseguir enxergar outros potenciais. Você vai conseguir enxergar a si primeiro, sobretudo sabendo dessa informação de que aqui é a fonte. Então não temam caso os relacionamentos não deem certo, porque a fonte é você, a fonte do amor é você. E o amor primário tem que ser você, Deus, enfim, que você saiba que você é protegida, vamos dizer assim, e acredite nisso, que existe uma inteligência maior. Então, às vezes a gente fala, nossa, eu queria muito aquela pessoa, ou que às vezes a gente quer voltar para aquela realidade, você quer voltar atrás, mas espera, deixa aí, sabe, gente? Eu acho que o tempo, Deus não tira as coisas por nada. Existe um motivo. E às vezes a gente não consegue ver, é uma coisa invisível, mas quando a gente vai seguindo a nossa vida, cuidando da gente, às vezes é a melhor coisa. Então às vezes as pessoas terminam o relacionamento, não sei se é o seu caso que está ouvindo, e aquilo parece que acabou, sabe? Que você não vai conseguir enxergar mais aquele brilho. Só que tudo passa. A vida é uma onda, né? Uma grande maré. E que às vezes a gente acha que tá naquele turbilhão, naquele caos, a gente tá com aquela lente embaçada, mas que um dia vai passar. Tudo sempre passa. Então sempre imagine que em outros momentos da sua vida você também conseguiu passar. E eu não tô falando de mortes, de coisas que não vão voltar, mas que você é capaz, você é forte. E às vezes você consegue se erguer muito mais forte daquele momento, te faz uma pessoa mais forte para encarar a vida, para encarar seus propósitos e buscar isso. Então, gente, tirem essa pressão do controle de saber, ai, será que essa pessoa vai voltar? Será que eu deveria voltar? Será que eu tô no caminho errado? Será que eu tô no caminho certo? Acreditem que vocês estão caminhando, mas tenham consciência e tomem ação. Não é só ouvir isso aqui e falar, ah, beleza, sem pressão, ou fazer as coisas, mas tenha ação. Saibam a hora de descansar, porque o descanso também é importante. Saibam a hora de estar ali na disciplina, mas saibam também ter prazer por aquilo. Sabe, vou ter que estudar matemática. Caramba, matemática é maravilhoso, sabe? E às vezes você não consegue enxergar isso, mas aos poucos você pode começar a enxergar. E às vezes muitas coisas que não fazem sentido na nossa vida em um determinado momento podem fazer muito sentido em outro. Mas a gente tem que tirar essa pressão. Encarar as coisas com o mesmo olhar. Às vezes a gente coloca, matemática é muito difícil. E se eu colocar o mesmo olhar que eu tenho para literatura na matemática? Se você encarar a matemática de igual para igual, sem essa pressão, será que não fica mais leve? Será que fica mais prazeroso?
Então, gente, não hesitem em tentar achar prazer no que está fazendo. Tentar tirar essa pressão, porque às vezes é isso que tá causando até uma inércia. Não sei se vocês já viram no filme Divertidamente 2, né? Que a ansiedade, quando ela tá assim, rodando no painel, nada acontece, tudo fica inerte, né? Causa uma estagnação, porque são tantos pensamentos, tanta pressão, tanta pressão, tanta pressão, e aí tem aquela imagem, né? Que a felicidade não consegue nem entrar, porque é tanta pressão, tantos pensamentos ruins, a gente sempre tende a pensar os piores pensamentos, que nem a felicidade consegue estar ali presente. E a felicidade está muito relacionada com o prazer. Então, às vezes o desconfortável é você encarar as coisas da mesma forma. Para que a felicidade, tirando essa pressão, a felicidade consiga chegar. O caminho possa se abrir. Tire essa estagnação, essa pressão da ansiedade que às vezes paralisa e você não consegue, porque você coloca tanta pressão em você e aquilo vai se consumindo. Mas se você encarar, às vezes, uma prova, sem tirar essa imagem de monstro, essa pressão toda, aquilo pode ser divertido. Caramba, é uma estagnação, é uma experiência, sabe? Essa pressão toda não tem que ser desse jeito. Então, gente, é sobre isso que eu queria falar sobre hoje, porque eu acho que também é um abandono nosso quando a gente coloca tanta pressão que a gente não consegue viver uma vida feliz. Mas aqui no canal a gente quer ter uma vida com sentido. Então, tô vindo aqui falar algumas coisas. Vejam os últimos vídeos do canal, porque vai acrescentar, vai trazer outras consciências, né? Para que a gente possa colocar em comportamento, em ação, e coloque isso para fazer parte da nossa vida. E aí, isso é um trabalho constante. É a gente vigiar o nosso pensamento, a gente conseguir colocar em prática nós mesmos, sem nos abandonar. É conseguir enxergar o amor dentro da gente e ficar seguro com isso, sabe? Então é acreditar que o próximo caminho também pode ser o melhor caminho. O próximo relacionamento também pode ser o melhor relacionamento. Só que a gente tem que estar bem, né? A gente tem que estar vivendo uma vida mais com prazer. E acreditar que aquela é a sua verdade, aquele é o seu propósito, é a vida que faz sentido pra mim. Se eu não tivesse toda essa pressão na minha cabeça, eu estaria fazendo o que eu tô fazendo? Essa vida que eu tô levando, se eu não tivesse essa pressão, eu estaria fazendo isso? Faria sentido o que eu tô fazendo? Porque tem que fazer sentido pra mim. E às vezes é desconfortável também a gente pensar, cara, isso que eu tô fazendo não tá fazendo sentido pra mim. Mas é saber que a gente pode recomeçar, que a gente pode recomeçar um relacionamento, a gente pode começar um hobby, a gente pode recomeçar a reaprender a pensar, entender que o nosso pensamento não é a verdade do mundo, né? E que a gente pode colocar, meio que reprogramar nossa mente, né? Quebrar nossas crenças, essas crenças limitantes de que, só dá pra ter filho até os 30 anos. Não. Um grande exemplo, né? Hoje em dia, sobretudo na sociologia, né? Como a sociedade, as pessoas estão buscando mais liberdade financeira primeiro, elas estão tendo filhos mais tarde. Então, hoje as mulheres têm outras opções, né? De ter filhos mais tarde por conta da saúde, que também avançou. Congelamento, enfim. E aí existem outras formas. Então, é sempre acreditar que não necessariamente tem que ser assim, mas que tem pessoas que têm filhos com 43, tem pessoas que têm filhos com 18, 20. Mas se pra você não faz sentido isso agora, existem outras possibilidades de ter, entende? Então, cada um sabe, cada um passa em medicina às vezes direto da faculdade, outros não. Outros desistem, ficam estudando e falam, não, mas não é isso que eu quero pra minha vida. E acreditam que aquilo é uma experiência.
e não fracasso, mas você aprendeu muita coisa ali, você aprendeu sobre disciplina, você aprendeu sobre busca por um propósito, e às vezes sair da medicina e ir para outro curso é o seu propósito, que mudou, mas que você vai continuar buscando conhecimento e você vai estar fazendo uma coisa que faz sentido para você e que você todo dia vai acordar no seu corpo e vai fazer o que você acredita que é o melhor para você, porque ninguém pode colocar uma verdade e falar, olha, então é assim, você tem que fazer. Mas a outra pessoa não vai acordar todo dia no seu corpo. Então a gente tem que se perguntar, o que faz sentido pra mim? Tirar um pouco da pressão. Saber que o nosso amor tá dentro da gente. O amor que a gente vê nos outros, o amor que a gente dá, tá tudo dentro da gente. Então, a gente tem que ter segurança disso. O amor tá dentro de mim. Independente de tudo, a minha alegria, a felicidade que eu consigo ver no outro, tudo tá dentro de mim. Então eu posso frutificar isso. E trazer tudo isso, essa leveza, quando você pensa, não, quero tirar isso, eu quero fazer com leveza, com prazer, você consegue se divertir, né? Então, é muito mais interessante fazer as coisas se divertindo, sem esperar aquele resultado, mas fazendo sua parte. Porque não é que quando a gente tira essa pressão, a gente para de fazer as coisas, mas a gente consegue encarar a situação de outra forma e isso fica mais leve para fazer. Então não tem essa martirização de ficar se maltratando o tempo todo, porque às vezes a gente tá se maltratando e às vezes são questões nossas e ninguém tá falando nada e a gente coloca uma pressão que não precisava estar ali, né? E aí pode se tornar uma patologia, uma ansiedade, uma coisa que pode se tornar muito mais grave a longo prazo. Então, eu trouxe aqui no canal a questão da gente se autorregular, né? Eu trouxe a questão dos instrumentos. Então, vejam os últimos vídeos do canal. Maratonem, caso vocês tenham interesse, de outras pautas, né, que eu trago aqui no canal. Mas a gente conseguir tentar encarar a vida com mais prazer. Parar de acreditar que existe uma fórmula mágica, que os dias tristes não existirão, que a gente tem que ser positivo o tempo todo. Não, as nossas emoções não são nossas inimigas. Nossas emoções são nossas amigas. Então, se você está sentindo ansiedade, essa pressão que você está se colocando é porque você se importa com aquilo. Mas não é porque você se importa que aquilo tem que se tornar uma doença pra você, né? Você tem que ficar doente. Não. Tá, eu me importo, tô sentindo ansiedade, o que eu posso fazer com isso? Existe outra forma de eu enxergar essa situação? Qual seria a forma mais funcional pra minha realidade? Para que eu torne minha vida mais prazerosa, mais confortável pra mim? Pra eu sustentar isso a longo prazo? Que o desconforto de eu tomar as minhas ações a partir das minhas consciências, que seja mais funcional para minha realidade. O que eu posso fazer hoje por mim para tornar minha vida mais prazerosa? Entende? Então a gente começar a se questionar também nossa realidade. Não é só tomar consciência, não é só fazer ação, a gente refletir, começar a ter esse exercício de vigiar nossos pensamentos, nos questionar. Será que existe só essa certeza da vida? Será que não existe outras formas de olhar a vida? Outras culturas? Outras partes do mundo? Outras pessoas fazendo outras coisas nesse momento? E o que é errado, o que é certo? O que faz sentido pra mim é o certo. Entende, gente? E às vezes é sobre uma história que uma vez um professor falou que tinha um amigo em que o pai queria que ele fizesse medicina. Ele fez medicina, pegou o diploma e falou aqui, toma aqui o diploma. Sou médico. Agora eu vou fazer música. Porque é o que eu quero. É o que faz sentido pra mim. Então às vezes é isso, né, gente? Às vezes a gente tem que, segundo o ambiente, aguentar ali esse desconforto, mas a gente sabendo, tá? Isso é o que dá pra fazer hoje. Não tem como mudar, não tem como ser mais confortável que isso, mas que em algum momento talvez eu consiga tornar essa realidade, independência financeira, enfim, com outras perspectivas, outros momentos, outros ambientes, mais funcional, mais proposital pra mim. Então, no caso desse amigo,
Ele fez o que tinha que ser feito, mas ele não tinha propósito naquilo. Então ele foi lá e buscou o propósito dele, que era na música. E tem muitos médicos que não atuam na área, tem muitos psicólogos que não atuam na área. E tá tudo bem. E como tem pessoas que querem muito passar em medicina, e tem pessoas que querem muito passar em psicologia, mas aquilo é o que faz sentido pra ela. Então, tentem olhar um pouco pra si e ver o que faz sentido pra sua realidade e como tornar isso mais prazeroso. Se divertir. Não, eu quero me divertir. E eu sei que a partir dessa diversão eu vou ter resultados. Mas dá pra... É aquilo que eu trouxe no canal. Tem como fazer uma coisa de duas formas. Mal feito ou bem feito. Elas serão feitas. Mas você que escolhe. Então tem como ser feito com sentido ou sem sentido. Tem como ser escolhido por dinheiro ou por não dinheiro. E às vezes as pessoas colocam como profissões que não dão dinheiro. E às vezes dão. Então é isso, gente. Espero que vocês consigam enxergar um pouco a realidade de uma forma menos pesada, sabe? Porque a vida tem que ser sustentável, sabe? Pra gente conseguir continuar dando os pequenos passos. E que a gente continue disposto, né? Porque eu gosto muito da frase: quem tem um porquê suporta qualquer como, né? Então, que a gente consiga, né, achar nossos comos, porque a gente tem um porquê muito forte, um propósito na nossa vida. Até o próximo vídeo.